A questão número 10 é sobre probabilidade. Olha aqui, cara e coroa. Uma moeda é lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de duas caras. Qual é a probabilidade do número total de lançamentos ser par? Quer dizer, ele vai ficar jogando a moeda, cara, coroa, etc., até que ele totaliza duas caras. Então, por exemplo, digamos que ele seja super sortudo, lance a primeira vez e encontre cara. Lance a segunda vez e encontre cara também. Isso aqui é um exemplo, encontrou as duas caras logo de cara, né? Então, totalizou duas caras. Agora também podia acontecer alguma coisa assim, tirou uma cara, aí quando lançou de novo saiu coroa, aí lançou de novo saiu coroa, aí lançou de novo saiu coroa. É claro que é mais difícil acontecer assim, né? Ele tinha que totalizar duas caras, e aí na quinta vez saiu cara. Aí fechou o problema, conseguiu totalizar duas caras. Aqui ele fez só 2 lançamentos, aqui ele teve que fazer 5 lançamentos. É claro que ele pode conseguir duas caras logo de início, ou demorar mais um pouquinho, ou teoricamente ir até o infinito. Só que é muito difícil, é pouco provável você ter um grande número de lançamentos. Logo vai totalizar aí duas caras. E ele quer saber qual a probabilidade desse total de lançamentos ser par. Esses problemas que envolvem experimentos aleatórios que podem dar 2 resultados, caso típico é a moeda, né? Esse tipo de problema é muito bom para você representar através de uma malha quadriculada. Aí você faz o seguinte, esse ponto aqui representa o início do experimento. Você ainda não lançou moeda nenhuma. Então você está aqui, não tem nenhuma cara, nenhuma coroa. Cada vez que você fizer um lançamento e der cara, você vai caminhar nesse sentido. Então esse sentido aqui horizontal vai ser o das caras. Esse sentido aqui vertical vai ser o das coroas. Então, por exemplo, se você faz um lançamento e dá cara, você sai desse ponto para esse ponto. Esse lançamento que você fez, esse primeiro que deu cara, ele é representado por essa trajetória aqui, ó. Você veio daqui para cá, você não está mais nesse ponto. Você aqui, você tinha 0 caras e 0 coroas. Agora você tem uma cara. Se você faz um segundo lançamento e dá cara de novo, então você vai para esse outro ponto. Você passa a ter duas caras. E esse ponto aqui é uma solução do problema. Você quer chegar aqui, por exemplo. Chegar aqui é uma solução do problema. Você tirou duas caras. Qual é a chance disso acontecer? Você fazer 2 lançamentos e os 2 darem cara. Ó, 50% é a chance de dar cara da primeira vez e 50% de dar cara na segunda vez. Então, 1/2 vezes 1/2. A chance de você chegar aqui é 1/4. Agora, se você fizesse um lançamento aqui e desse coroa, aí você ia para qual ponto? Para esse ponto aqui. Esse ponto aqui indica que você fez um lançamento e esse lançamento foi coroa. Só tem uma maneira de você chegar aqui. Agora, se você estivesse chegando, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui é uma solução do problema também. Esse ponto indica que você teve uma coroa e 2 caras. Eu só não sei a ordem. Não tem como saber, né? Você pode chegar aqui de 2 formas. Ou você faz isso aqui, cara, coroa, cara. Isso seria uma forma de você chegar aqui. Cara, coroa, cara. Ou então, coroa, cara, cara. Assim, ó. Então, tem 2 maneiras de você chegar aqui. E aqui é o fim da linha, né? O problema aqui é que você pare quando encontrar 2 caras.
Não é para continuar jogando a moeda. Chegou aqui nesse ponto, acabou. Chegou aqui nesse ponto também. Esse aqui é um ponto terminal. De quantas maneiras diferentes você pode chegar nesse ponto? Ó, eu posso chegar desse jeito, é uma maneira, e desse jeito é a outra maneira. Ou seja, tudo consiste em você decidir quando que você vai descer. Você pode descer aqui logo de cara ou pode descer aqui. Tem duas chances para você fazer isso. E qual é a probabilidade de você chegar nesse ponto? Você vai ver o número de maneiras. Eu tenho duas maneiras de chegar aqui nesse ponto. E qual é a probabilidade de eu chegar aqui? Olha, agora você tem que levar em conta que em qualquer ponto que você esteja, quando você faz um lançamento, você tem duas probabilidades de 50%. Você estando num ponto qualquer, você tem 50% de chance de vir para a direita e 50% de chance de ir para baixo, que é o cara e o coroa. Sempre você vai ter 50%, 50%. Quer dizer, um meio. Olha aqui, esse trajeto, ele tem uma probabilidade de 1/2 vezes 1/2, que é 1/4. Agora, esse trajeto aqui, você além de escolher dois caminhos diferentes, você tem que levar em conta ainda que você tem 1/2 de chance de fazer isso, 1/2 de chance de fazer isso e 1/2 de chance de fazer isso. Porque daqui você poderia ir aqui para baixo também, mas você quer chegar aqui. Então, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Duas vezes, porque também pode ser por aqui. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, a chance de você chegar nesse ponto é 2 vezes 1/2 ao cubo. Você faz 3 lançamentos, né? Então, é 2 vezes 1/8. E você vai fazer a mesma coisa para os outros. Qual é a chance de você chegar, por exemplo, aqui? Você, para chegar aqui, você precisa de quantos lançamentos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, você vai ter 1 sobre 2 a 9. 1 sobre 512. Agora, na verdade, você tem quantos trajetos que chegam aqui? Tudo consiste em você decidir quando que você vai passar para a pista de cá. Você pode ir tirando coroa, 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 mas vai chegar uma hora que você tem que ter cara para poder passar para essa pista de cá. E aí não pode chegar aqui, você tem que continuar para chegar nesse ponto. Então você tem quantas chances, digamos assim, de passar para essa pista de cá? Você vai poder passar aqui, é uma chance, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 possibilidades de vir para cá. Então a probabilidade de você chegar nesse ponto é 8 vezes 1 sobre 512. Fiz logo com a mais difícil, a mais longe, né? Vou fazer com essa segunda aqui que fica mais fácil. Ó, para você chegar nesse ponto, lembrando, é um ponto terminal. Você, quando chega nesse ponto, você não continua descendo. É o fim da linha aqui. Qual é a probabilidade de você chegar nesse ponto? Para você chegar nesse ponto, você tem que fazer quantos lançamentos? Ó, 1, 2, 3, 4. Você tem que fazer 4 lançamentos. Não importa o caminho. Por aqui também é 1, 2, 3, 4. Aqui passando por esse meio, ó, 1, 2, 3, 4. Sempre você vai ter que fazer 4 lançamentos. E a probabilidade de você escolher uma direção dessa, ou para a direita ou para baixo, é 1/2. Então você vai ter 1/2 a quarta, né? Que é 1 sobre 16. E aí você tem que escolher quando você passa daqui para cá. Ou seja, quantos caminhos diferentes. Eu tenho aqui um caminho, eu tenho 2 caminhos, eu tenho 3 caminhos. Então, tem 3 formas de você chegar aqui e a chance de você seguir exatamente esse caminho, em cada passo desse aqui, um passo de um ponto ao outro, é 1/2, então vai ficar 1/2 a quarta. Então já tá bom pra gente entender a lei de formação, né? Para você chegar nesses outros pontos aqui, quais vão ser as probabilidades? A probabilidade de você chegar aqui é 4 vezes 1 sobre...
Aí vai ficar 1 sobre 32. A probabilidade de você chegar aqui é 5 vezes 1 sobre 64. Sempre potências de 2 no denominador. Aqui vai ser 6 vezes 1 sobre 128. E aqui vai ser 7 vezes 1 sobre 256. Então, essas são as probabilidades de você chegar em cada um desses pontos aqui. Olha, se você somar esses números até o infinito, vai ter que dar 1, hein? Tá, então a gente já encontrou a probabilidade de chegar em cada um desses pontos aqui. Tá, o que ele quer saber? Qual é a probabilidade do número total de lançamentos ser par? Par. Olha aqui. Esse aqui nós temos 2 lançamentos. Aqui 3 lançamentos, não me interessa. Eu quero um número par de lançamentos. Aqui nós temos 4 lançamentos. Aqui 6 lançamentos. Aqui 8 lançamentos. Então a gente tem que somar esses números aí. 1/4 mais 3 sobre 16 mais 5 sobre 64 mais 7 sobre 256. Só que isso aí vai até o infinito, né? Isso aqui é a chamada progressão aritmética e geométrica. Como é que a gente faz isso? Ó, tem um método para resolver, mas eu vou fazer de um jeito mais intuitivo, tá? Eu vou simplesmente somar isso. Olha só. Esse 1/4 eu vou escrever assim. É 1/4 sozinho. Esse 3 sobre 16 eu vou escrever como 1 sobre 16 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 16. Esse 5 sobre 64 eu vou escrever como 1 sobre 64 mais 1 sobre 64 mais 1 sobre 64, de novo e de novo, 5 parcelas. Aqui, 7 parcelas. Acabou o espaço, hein? Tinha que colocar mais 2 aqui. Tem mais 2 aqui. E aí eu vou somar assim por coluna. Olha aqui. Essa soma aqui, observe que ela é uma progressão geométrica, né? Você vai ter aqui a soma dos termos da progressão geométrica. Progressão geométrica com termo inicial igual a 1/4 e com razão igual a 1/4 também. Olha aqui, ó. Foi multiplicado por 1/4, de novo. A razão aqui é 1/4. Só que isso aqui vai embora, vai até o infinito. Então, quanto é que vai dar essa soma infinita? A soma dos termos da progressão geométrica de razão Q é isso aqui, ó. A1 sobre 1 menos Q. Como o Q é igual a 1/4, a razão aqui, então isso aqui vai ficar A1 sobre 1 menos 1/4, que é 3/4. Ou seja, isso aqui vai dar 4/3 de A1, 4/3 de A1, 4/3 do termo inicial. Então, olha só, essa primeira aqui, a soma vai ser 4/3 do termo inicial. O termo inicial é 1/4. Então, a gente vai ficar com 4/3 do termo inicial, que é 1/4. Isso aqui vai dar 1/3. Então, 1/3 é a soma desses aqui. Esse outro, ó, esse aqui é igual a esse. A gente pode agrupar, né? Aqui também é uma PG com razão 1/4, só que ele aparece aqui dobrado, né? Tá, então você pode dizer que o termo inicial é a soma desses dois aqui, e a razão é 1/4 também. E isso foi multiplicado por 1/4, multiplicado por 1/4 de novo, até o infinito. Então, quanto é que vai dar essa segunda aqui? Vai ser A1, que é 1 sobre 16, só que 2 vezes, vai ficar 1 sobre 8, multiplicado por 4/3. A1 sobre 1 menos Q, né? Vai dar isso. Então, essa soma aqui vai ficar A1 sobre 1 menos 1/4, que vai dar isso aqui, A1 sobre 3/4, que é 4/3 de A1. 4/3 do termo inicial. Depois de simplificar, isso aqui vai ficar 1/3 dividido por 2. 1/3 vezes 1/2.
Continua aqui com esse aqui vai dar quanto? Ó, mesma coisa, razão 1/4. O termo inicial é 1 sobre 32. Então, a 1 sobre 1 menos Q, o que é igual a 1/4, vai ficar 4/3 de A1 também. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 32, que é o termo inicial, multiplicado por 4/3, para formar o A1 sobre 1 menos Q. Isso aqui vai ficar 1/3, aqui simplifica, vai ficar 1/8. 1/3 vezes 1/8. E o próximo que eu não escrevi aqui vai dar quanto? Ó, vai ficar dando 1/3 vezes esse fator aqui, que tem a ver com a razão. A razão é 1/4 em todos eles. Então aqui é 1/2, aqui 1/8. Quem vai ser a próxima? Aqui o denominador multiplicou por 4, vai multiplicar por 4 também. Então 1 sobre 32. Então essa tal soma que está sendo pedida aqui, soma dos ímpares, que é a probabilidade que ele está querendo, os termos de ordem ímpar que correspondem a um número par de lançamentos. Eles são essa soma aqui. 1/3 mais 1/3 vezes meio, mais 1/3 vezes 1/8, mais 1/3 vezes 1 sobre 32. Então a gente pode escrever isso aqui como 1/3 mais 1/3 que multiplica essa PG aqui, que tem 1/2, 1/8, 1 sobre 32, cuja fórmula é a 1 sobre 1 menos Q. Então, A1 é meio sobre 1 menos Q, 1 menos 1/4, é 1/2 dividido por 3/4. Isso dá a mesma coisa que 4/3 vezes 1/2. Ou seja, 2/3. Então, essa soma toda aqui é 2/3. Prontinho. O resultado final vai ser 1/3 somado com 1/3 vezes 2/3. É 1/3 mais 2/9. Aqui vai por 3, vai por 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 2, 5/9. Então a probabilidade pedida é isso aqui, 5/9.